alegramos nessa noite. Amém, amém e amém, amém, graças a Deus. Muito obrigado. Queridos, então, fazendo uma rápida recapitulação, nós estamos nesse livro, então, nessa chegada, né, da igreja, que chega de uma forma sobrenatural e surpreendente, porque a ideia no coração dos irmãos, e esses fatos são relatados ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que nós trabalhamos esse capítulo no início do nosso estudo, onde na segunda viagem missionária, Paulo se dirigia com uma comitiva ali de irmãos, e o interesse dele era passar por lugares, revendo irmãos que tinham sido alcançados e conhecidos na primeira viagem missionária, dentre eles o nosso querido jovem daquela região de Listra, Icônio e Derbe. E então agora ele vem junto e entram na Ásia Menor para poder visitar alguns irmãos já conhecidos e também desbravar, conhecer outros irmãos na proclamação do evangelho dessa maneira muito simples, mas poderosa, nessa maneira relacional, de uma forma intencional. É uma relação feita com intencionalidade, né? Aqueles que sabem o que eles estão levando, sabem o que eles estão fazendo, né? Que eles encontram, alguns que são despertados pelo Espírito, e a ideia é eles irem de Mispa, bíblico aí, ou depois, se vocês puderem pegar, é muito importante a gente visualizar isso nesses mapas de geografia bíblica, né? Esses mapas de estudo que a maioria de vocês tem, no final deles, vocês veem ali as viagens. Então, eles estão ali na parte superior, na parte norte da Ásia Menor, em Mispa, com a intenção de se dirigir para a região da Bitínia, que é mais para a região central dessa Ásia Menor. E aí Paulo tem uma visão. E nessa visão, um homem da Macedônia aparece para ele e diz para ele, olha, passe para cá para me ajudar. E aí ele, diante daquela visão, muda a trajetória e viaja para Troade. Ali em Troade se reúne ali com os irmãos e eles entendem mesmo que aquilo é uma direção do Espírito. E a Bíblia diz algo muito interessante, diz que o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra naquele lugar onde eles queriam ir. Isso é muito interessante, né? O Espírito Santo proíbe a direção muito específica para a sua igreja, né? E, então eles entendem, aí eles atravessam ali o mar Egeu e entram, propriamente dito, na região da Macedônia, que hoje é o continente europeu, né? Então, eles chegam em Neápolis e acabam avançando mais ou menos 15 quilômetros e chegam em Filipos. Ali, eles vão na sinagoga pregar, conhecer, e eles têm um encontro ali com uma mulher chamada Lídia. E essa mulher, a Bíblia diz que ela tem o coração dela aberto para escutar as palavras de Paulo. Isso também é muito interessante, né? Como as pessoas têm o coração aberto para nos ouvir. E como nós também temos o nosso coração aberto para ouvir aquilo que o Espírito fala através da igreja, através de homens, de mulheres, de lideranças, né? Então, ali se estabelece uma pedra fundamental da igreja naquele lugar. Na casa dessa mulher, que é uma vendedora de púrpura, e que recebe aqueles batizam, e ali começa. Depois eles têm uma experiência também muito marcante, onde eles acabam libertando uma mulher ali de um espírito demoníaco. Aquela mulher ali tem um espírito de adivinhação e ela dá muito lucro para aqueles senhores daquele lugar,
E Paulo, incomodado, a Bíblia diz que ele perturbado com aquele assédio diário daquela mulher, dizendo, olha, esses são homens de Deus, esses são filhos do Deus Altíssimo, e ele discerne espiritualmente que aquilo ali é um espírito demoníaco e expulsa aquele espírito daquela mulher, e aquela mulher fica liberta. E, consequentemente, ela começa a dar prejuízo para aqueles homens, para aqueles senhores daquele lugar ali, né? E aí vem uma perseguição muito ferrenha e vem ali uma sentença ali de açoites com vara e com prisão, ali com os pés amarrados, e é aquela história que eles ficam ali louvando ao Senhor, orando ao Senhor naquela prisão ali, fétida, úmida, escura, e à meia-noite, por volta da meia-noite, diz que há um movimento espiritual de Deus sísmico na Terra, um terremoto que todas as cadeias se abrem, né? E aquele carcereiro, quando ele acorda, porque ele está dormindo, e ele vê tudo aquilo ali, o primeiro ímpeto que ele tem é de tirar a sua própria vida, né? Um ímpeto ali de, olha, eu fracassei, quem sabe eu vou ter agora aqui uma penalidade, aí uma punição muito severa, a partir do Império Romano, então eu vou tirar minha vida, e Paulo não permite. Paulo diz, não faz isso. Paulo entende, né, que aquele homem, apesar de ele estar ali aparentemente sendo um inimigo do Evangelho, mas Paulo tem um discernimento espiritual que ele é um irmão. Amém, queridos? Que lindo isso, né? Olha o discernimento espiritual, né, de um homem livre, né, de um homem que vive, que pensa, que interpreta as coisas cotidianas da vida com a mente de Cristo. É assim que nós estamos nos tornando, queridos. Tu está te tornando essa pessoa que vai interpretar coisas aparentes de uma forma muito mais profunda. E aquele homem ali é batizado também, se converte com toda a casa dele, e ali, a partir desse fundamento, se estabelece ali uma igreja com outros irmãos, né? Paulo fica alguns dias ali, vai embora, e depois de 10 anos, mais ou menos, ele traz essa epístola, essa carta, no momento agora que ele está preso, provavelmente na sua primeira prisão em Roma, que é uma prisão domiciliar. Né? Alguns estudiosos, né, pensam que ele pode estar preso em Éfeso, ou que ele pode estar preso em Cesareia, mas a maioria acredita que ele está preso em Roma. E eu também acabo pendendo mais para essa linha de entendimento. E essa carta chega, né? E nós trabalhamos na semana passada a primeira parte do primeiro capítulo, né? Então, nessa primeira parte do primeiro capítulo, nós frisamos muito a questão de uma obra, né? Aquele que começou uma boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, nós trabalhamos esse aperfeiçoamento, no sentido de entrar no ambiente de perfeição contínua, gradual de desenvolvimento. Então, aquele que começa uma boa obra, né? A boa obra, só quem pode começar uma boa obra é Deus, porque só Ele é bom. Então, toda obra que vem do pensamento dele, propósito do coração dele, é bom, porque Ele é bom. É uma característica, uma virtude da identidade de Deus, é que Ele é bom. Então, a boa obra, qualquer obra que é dele, é bom. E tu és uma boa obra do Senhor. Ele começou uma boa obra na tua vida. Ele começou uma boa obra na minha vida. Mas é importante a gente reafirmar o que nós falamos na semana passada, porque quando nós interpretamos essa palavra de que ele começou uma boa obra, a gente geralmente pensa de uma forma individual. Ele começou uma boa obra em mim. Ele começou e não deixa de ter uma parte de razão. Ele começou uma boa obra em ti, mas o que ele está falando aqui é que ele começou uma boa obra coletiva, porque isso nós precisamos lembrar que é uma carta para uma igreja e é direcionada para irmãos da liderança da igreja. Então, quando ele fala, eu comecei uma boa obra em vocês, é a obra da comunhão, a obra da unidade.
a obra do pensamento comum, a obra que começou lá em Atos dos Apóstolos, que todos eles não tinham divergências, que eles não tinham assuntos a serem discutidos. Mas o que queria dizer é que, na essência, o Espírito tinha começado algo na vida de todos eles e os ligou, os conectou, que são os entranháveis afetos de amor. Sabe esses entranháveis, sabe esse sentimento que a gente tem pelo Douglas e a Carol? E eles têm por nós também? Essa coisa de estar distante, estar longe, parece que tu está entranhado, né, com amor. Isso é o Espírito Santo que faz, que junta uma comunidade, né? E isso acontece em vários locais da Terra, né? E o importante é a gente achar a nossa família, a nossa parte, né? A nossa comunidade. E isso que Paulo estava dizendo, olha, começou uma boa obra em vocês, ou seja, ele está aperfeiçoando o ambiente coletivo. A autoridade nessa cidade está na maneira coletiva de pensar e de encontrar revelação. Onde dois ou três, onde essa coletividade entender uma identidade, um propósito, uma responsabilidade, uma causa única para representar, aí vai ter a revelação daquilo que eu estou fazendo na Terra. Então, essa é a boa obra que ele está começando, e a promessa dele é uma fidelidade com ele mesmo para completar até o dia de Jesus Cristo, até o dia de finalizar a nossa década, mas que, na verdade, era muito bom ele ter, deixa eu ver aqui, um pleno conhecimento, no capítulo 9, pleno conhecimento. Então, o que vai dando essa relação coletiva de andar junto, vai gerando pleno conhecimento de quê? Da revelação, daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está fazendo. Então, é um pleno conhecimento. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me escutam bem? Travando. Ele está travando, pastor, um pouco, mas está dando para te ouvir. Tá bom. A Alice colocou para mim aqui, se não der para ouvir aí, vocês me... Porque é hotel aqui, né? Às vezes a gente não sabe como é que é a internet. Mas vamos lá até onde a gente conseguir. Deus vai dar graça para a gente. Esse discernimento, né, que é essa percepção, esse conhecimento pleno, como aquele que se torna um, é aquele Cristo que aparece, né? No dia, aí ele vai dizer, eu conheço vocês, porque eu me identifico com vocês, porque eu reconheço a vida que vocês tiveram, reconheço essa estrutura que é uma parte do Cristo, né? E alguns não vão ser reconhecidos, né? Porque não houve ali um pleno conhecimento, não houve ali uma vida de percepção, né? Não tinha passado por uma batalha assim, né? Mas nós vamos vencer. Então, nessa conexão de conhecimento, né, de se tornar aquele que vai ser conhecido, né? Porque esse conhecimento de Deus faz com que Deus seja conhecido através de nós, através da igreja, né? Através desse ambiente coletivo. Então, nós finalizamos assim essa primeira parte, né? Dizendo que esse trabalho do Espírito Santo, nessa formação desse ambiente coletivo, vai gerar em nós uma plenitude de conhecimento, uma percepção e um discernimento das coisas excelentes. São essas coisas que são os mistérios de Deus, são as coisas que a gente não pode, às vezes, nem falar, não sabe nem como dizer. E a gente vai ter acesso a isso como igreja, como filhos de Deus. Tá bom, queridos? Então, hoje eu quero ler a partir do versículo 12. Então, nós vamos começar hoje aqui, lendo a partir do versículo 12 e vamos ler até o 30. Vamos ler juntos aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, Paulo diz assim no versículo 12: Quero ainda, irmãos,
cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Se tornaram conhecidos de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no falar com mais desafio, com mais coragem. E alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, falsamente, né? Julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Lembra da alegria, então? Então, com isso eu me alegro. Sempre me alegrarei. Olha o que ele está falando que se alegra, por gente que está pregando ali não sinceramente. Versículo 19, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para o vosso progresso e alegria na fé. A mim, o motivo de vos Cristo, que ouça no tocante a vós outros, ouça de vocês, né? Ouça falar de vocês, ouça que estão dizendo de vocês que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos por essa fé no Evangelho. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Porque para vocês foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente crer nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouves que eu continuo combatendo. Amém, queridos? Deu para... Cortou muito aí, me dei um feedback aí. Cortou, pastor, cortou um pouco, sim. Um pouco ali até o 26, mas do 27 ali do início deu uma cortada, mas depois voltou. Mas deu para dar uma acompanhada, sim. Tá bom, então. Vamos lá. Vamos em frente. Então, a primeira coisa que ele fala, né, pensando nessa alegria, ele diz que as prisões dele, aquelas algemas, essas aflições que ele está passando, está com o Evangelho. Porque o ânimo que ele tem nele, a partir de uma consciência salva, sã, ele compreende que aquilo contribui. Então, isso nos liga lá no livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28, quando diz que todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam, todas as coisas auxiliam, todas as coisas convergem para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, esses que vão desenvolvendo responsabilidade, que vão avançando coletivamente, eles vão ganhando a condição de se sobrepor a todas as circunstâncias que eles possam estar passando. E a interpretação que eles têm é a partir de um sentimento de alegria, que é aquela alegria que ninguém pode tirar, que nós estudamos lá em João 16. Aquela alegria que, num primeiro momento, vocês vão ter tristeza, mas depois o mundo vai se alegrar e vocês vão se entristecer, mas depois vocês vão ter aquela alegria daquela mãe que tem dores de parto e uma alegria que ninguém pode tirar. Uma alegria de quando nasce um menino, que é a alegria da revelação, dar à luz, a alegria da revelação. Então, o que precede essa alegria da revelação, muitas vezes é um grande sofrimento. É uma grande aflição. São grandes desafios. E isso que ele está falando. O que eu estou passando, não imputem como injustiça. Não me vejam como uma vítima. Não me vejam como um irmão coitadinho aí que está sendo injustiçado. Não. Me enxergue como alguém que está sendo colocado num estado de honra para que haja uma aspersão desse evangelho. É assim que o Espírito faz, é isso que ele está dizendo. Para que haja progresso, para que haja o avanço do evangelho, é preciso que a gente passe por essas coisas, por essas aflições. E depois ele vai indo à frente. E nessa ida à frente ele diz, olha, há estímulo. E aí eu queria que tu escrevesse isso. Há um estímulo quando tu, dentro desse ambiente de comunhão, desse ambiente de honra, porque aqui nós estamos falando do ambiente de honra, irmão. São irmãos que se honram ali, são irmãos que se reconhecem nas entranhas. E nesse ambiente de honra profunda, que vai muito além de acertar ou errar, é uma visualização espiritual de uma aliança feita antes da fundação do mundo. Há uma honra estabelecida nesses laços de amor. E nesses laços de amor, nessa honra, o sofrimento de alguns acaba sendo estímulo para outros. Alguns irmãos, a perseguição que alguns irmãos vão sofrendo acaba estimulando a outros que ganham ousadia, diz que eles ousam agora. Eles ganham uma coragem para falar do evangelho. Para ser um testemunho daquilo que eles estão vivendo. Então, quando nós nos deparamos com o sofrimento dos irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, queridos, e quando nós vimos aqui, o que a gente vê na palavra de Deus aqui é fé, em todo o tempo, e fé em Jesus Cristo. Então, aí é que nós nos ligamos com esses irmãos. E quando a gente vê o comportamento desses irmãos relatados aqui nas Escrituras Sagradas, isso aí precisa ser um estímulo para a nossa vida. Um estímulo tanto para passar por aflições, quanto para falar com autoridade. Assim como esses irmãos nos estimulam, irmãos de um passado mais recente também nos estimulam, e irmãos que caminham junto conosco também vão nos estimular. Nós vamos perceber a aflição de alguns irmãos em Cristo, que vão gerar um estímulo para a gente, mais ousadia para falar, para continuar pregando, para continuar falando das coisas de Deus. Mas ainda que haja essa força, ainda que haja esse combustível, essa mola propulsora, que a igreja não pode parar, há um alerta aqui. Porque ele fala também que tem alguns que também pregam, só que o motivo que eles pregam não é a sinceridade de coração. É gente insincera.
E quando a gente ouve aqui, queridos, gente insincera, não é gente que intencionalmente está fazendo coisas que não tem que fazer. Está falando que não há um encontro da sinceridade que está no propósito de Deus. Eles estão intencionalmente, eles pensam que fazem sinceramente. Mas eles estão equivocados, estão enganados. E eles acabam pregando por algum interesse, e aqui fala por porfia, nós estudamos a palavra porfia, que são discussões intermináveis, são questionamentos, é gente que está sempre questionando, querendo entrar em discussões teológicas infindáveis. Mas é gente que está pregando o evangelho de alguma forma, mas a essência não é sincera, no sentido de, sabe, quando a Bíblia diz sinceridade de coração, adorar em sinceridade de coração. Muitas vezes o salmista fala isso, Davi fala isso, sinceridade de coração. Está falando de um coração do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, um homem que compreende, que está sinceramente envolvido no conhecimento da vontade de Deus. E esse está sincero na pregação. Esse passa por aflição e também se depara com esses outros irmãos que a gente está pregando ali. E aqui, queridos, eu acho que tem um ensino, uma chave muito bacana, muito bonita, assim, para a gente aprender com Paulo nessa carta. Porque essa porfia, né, que é uma rivalidade, né, que é uma rivalidade intelectual, que é uma disputa filosófica, é uma teologia trazida ali numa discussão interminável, que não tem fim. Ele diz para fugir dessas coisas. E o que mais é interessante é que ele diz assim, que isso aí não tem problema, porque tem gente que prega de boa vontade, tem gente que está dentro da boa obra do Senhor, mas esses outros também não tem problema eles pregarem também do jeito que eles estão pregando. Olha que maturidade, queridos. Que maturidade de chegar ao ponto de dizer, pode pregar também desse jeito, tá, contanto que pregue a Cristo. Deixe pregando de qualquer jeito, isso é a palavra mesmo. Eles podem não ter uma sinceridade, uma verdade, eles podem ter uma imaturidade, uma ausência de discernimento profundo, mas, de qualquer forma, a palavra é poderosa. A palavra ela vai sendo lançada e ela vai gerando fruto. Talvez não fruto para essa pessoa que está equivocada, mas gera fruto para quem ouve sinceramente. Deus vai trabalhando a vida dessas pessoas. E ele diz, deixa pregar. Vão pregando, não tem problema. E ele diz, eu me alegrarei, eu me alegro com isso, eu quero ver a palavra pregada. Porque depois o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, ele que é a provisão, ele vai gerar libertação, ele vai gerar a cura na vida dessas pessoas. Então, a gente reconhece aqui uma maturidade muito grande na vida desses cristãos, né? E é isso que eu entendo que também Deus tem para nós, né? Esse nível de maturidade, esse nível de tolerância, esse nível de paciência, esse nível de amor mesmo, né? De entender a força da palavra de Deus e o momento de cada um, né? Quando ele começa a falar dele mesmo, ele começa a dizer que a única causa que ele milita, que interessa para ele, é a pregação de Cristo. Por isso que ele diz, para mim, morrer é lucro, e o viver é Cristo. Não há vida se não for para eu apresentar um Cristo a partir da minha vida, no meu comportamento e na vida coletiva com os meus irmãos. Se não for pela comunhão do Espírito, do poder, na unidade do corpo, essas juntas bem ligadas, se não for para fazer isso, eu prefiro morrer. Aí ele começa a entrar num pensamento aqui de vida e de morte, que eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso aí.
Porque daí ele entra nesse ambiente, nós estudamos no módulo passado a carta Testamento de Paulo, que foi a carta que ele dizia que era chegado o tempo dele, que ele já tinha combatido o bom combate, que é posterior, né, a essa carta aqui. Mas ele começa a falar de vida e de morte aqui. E aí ele diz, a única vida é se eu estiver expressando a Cristo com a vida de vocês, com a vida dos meus irmãos. Essa carta ele está mandando para esses irmãos, queridos, não é só para orientar, ele orienta também algumas coisas, mas eu creio que ele também está querendo se manter conectado com aquele corpo ali que Deus deu para ele subsistir, para ele poder cumprir o propósito que tinha para a vida dele. Então, ele fazia questão, ainda que ele não tivesse os recursos que nós temos hoje, que é esse recurso de vídeo, que é outros recursos que chegam muito mais rápido das informações aonde a gente quiser que chegue. Ele dizia que mesmo com uma carta que levasse tantos dias para chegar, e ele não tinha garantia que aquilo ia chegar, mas ele queria intencionalmente se lançar na vida daqueles irmãos para não correr o risco que ele ficasse sozinho espiritualmente. Ele podia estar sozinho pessoalmente, mas espiritualmente ele nunca podia ficar sozinho, ele entendia isso. E aí ele começa a dizer, se eu for ainda esse que eu dou fruto ainda, então essa vida serve. Senão, o lucro é morrer. Não tem por que estar aqui se não for por essa causa. Se não for dessa forma. Se não for vivendo com esses interesses, interesses do Rei de Deus. E é isso que está acontecendo conosco e com os irmãos. Cada vez mais, queridos, a gente está se limpando, se purificando, se esvaziando de algumas coisas que ainda são importantes para nós, que a gente às vezes nem se dá conta, mas que às vezes rivalizam ali com a importância do reino de Deus e que vão ficar cada vez mais claras para nós, que elas não servem mais porque elas competem com essa expressão pura e clara de Cristo. E aí ele começa a dizer, olha, na verdade, que eu queria mesmo, o que é muito bom, o que é muito melhor, seria eu morrer fisicamente. Seria bom, porque eu já sei para onde eu vou, porque eu já tenho uma consciência salva, eu já entendo esse lugar para onde eu vou, eu já sei como é que as coisas são no porvir, e lá é um lugar que não tem nem comparação. Mas eu não tenho esse controle, eu não tenho essa condição de fazer essa escolha que seja egoísta para eu ir para o melhor lugar, sendo que há um propósito na vida de Deus que eu ainda esteja aqui alimentando os meus irmãos e sendo alimentado pela fé deles, na nossa relação. Então, por vocês percebem ali que ele diz, né? É por vocês que eu quero ficar aqui. Eu estou aqui é por vocês, para que haja essa fé retroalimentada. Então, ainda que a gente passe por aflição aqui, por situações difíceis aqui, ninguém pode tirar a alegria da gente poder fazer isso juntos. Por vocês, eu estou aqui. Então, eu acho que aqui mostra, irmãos, uma submissão muito grande, muito profunda de Paulo ao projeto que Deus tem para a vida dele. Nós precisamos estar submetidos ao propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus para a nossa vida, eu diria que a maioria das vezes, ele vai se confrontar com aquilo que é o nosso desejo, que é a nossa vontade, que é a nossa expectativa. Vai ser desconfortável muitas vezes para nós, por isso que vai gerar um momento de tristeza, para depois ficar uma alegria que ninguém pode tirar. Então é interessante a gente fazer essa reflexão hoje aqui também. A gente ganhar essa certeza, essa convicção. Se hoje o Senhor disser, terminou o teu tempo, chegou o dia de Jesus Cristo,
como é que eu estou, como é que está a minha caminhada, como é que está a minha consciência, como é que está o meu comportamento, como é que está o meu coração, como é que eu ando. Será que eu tenho essa convicção mesmo profunda? Às vezes a gente diz, né, da boca para fora, né? Mas pensando profundamente, sem precisar explanar nada. Será que eu tenho essa convicção profunda para onde eu vou? Será que, quem sabe, os medos que eu tenho de morrer, os medos do coronavírus, os apegos que eu tenho nessa vida, não revelam ainda uma falta de convicção de onde eu vim, para onde eu vou e de quem eu sou? Uma pergunta para a gente, né, que eu fiz para mim quando eu estava finalizando aqui esse estudo. Será que os medos que eu tenho ainda, será que as convicções que eu tenho ainda, será que as porfias que tem ainda no meu coração e que acabam me deixando muito confuso, não está dizendo que eu, na verdade, eu não tenho tanta convicção de onde eu vim, de quem eu sou, o que eu tenho que fazer aqui, para onde eu vou? Acho que cabe essa reflexão. E, em segundo lugar, eu acho que cabe também o ensino, né, de poder dizer, eu quero ficar aqui, eu só fico aqui nessa terra se for por causa dos meus irmãos. Eu só fico aqui se for por causa de que a minha vida ainda é uma geradora de frutos de fé aqui nessa terra. Senão, não tem porquê. É perda de tempo. A Bíblia diz que a gente é o mais miserável dos homens se a gente imaginar ou viver de forma que a vida for só uma vida terrena. E para finalizar, queridos, para a gente ir agora para a nossa parte final, eu quero pensar ali naquele momento ali, onde ele fala, né, de uma outra consciência. Porque ele fala num primeiro momento ali de, não, tem gente que pode estar pregando aí pela motivação errada, mas deixa pregar de qualquer jeito, não tem problema. Vai pregando, a palavra é boa. O Espírito depois ele vai revelando isso, quem é quem, e ele vai organizando essas coisas. Mas ele fala que, no final, ele dá uma orientação. Ele diz assim no final, olha, vocês, acima de tudo, fiquem firmes, vivam desse modo digno da pregação. E aí ele começa a falar da unidade cristã nessas batalhas, nessa luta e nesse combate. A unidade, essa necessidade de nós estar com alguém maduro, unido no entendimento e no discernimento dessas coisas espirituais. Para ser proteção, porque ele diz assim, ó, fiquem juntos e eu quero, porque o meu desejo é muito grande eu estar com vocês, eu creio que eu ainda vou estar com vocês, eu quero muito, mas isso não precisa acontecer para nós seguir crescendo e evoluindo. Porque quer eu esteja aí com vocês, ou quer eu não esteja com vocês. Eu só preciso ouvir, eu só preciso de informações que vocês estão firmes num só espírito, com uma só alma, pregando esse evangelho. Eu preciso ouvir isso no meu espírito, porque isso aí vai manter a minha alegria. Porque é isso aí que vai fazer com que vocês possam não ser intimidados por esses adversários. Aí fala de adversários, queridos, que vão intimidar no versículo 28. E aí ele diz, pois o que é para eles prova evidente de perdição. Presta atenção nisso para a gente finalizar assim com louvor e com temor no coração. Queridos, para essas pessoas que resistem, algumas versões falam, esses que resistem, para que nada, essas resistências, para que nada resista, para que nada se oponha, para que nada impeça. Sabe aquela intimidação, aquele leão rugindo ao derredor? Uma intimidação.
Só que essas pessoas, são pessoas aqui, queridos, que estão ensinando, que são mestres, que estão profetizando, que estão trazendo mesmo ali influência sobre as pessoas. Para essas pessoas, Paulo está dizendo assim, para eles, o é perdição. É evidência de perdição. Eles têm certeza que isso aí não é pregação do evangelho. Aí entra naquela insinceridade. Mas, na verdade, é uma coerência com aquilo que eles estão recebendo. Então, ele está dizendo aqui, tem pessoas que eles vão ter, para eles, a vida de vocês vai ser uma evidência de perdição. Paulo chega a dizer assim, olha, para eles, eu estar preso aqui, eles ainda se regozijam, eles ainda acham que eu estar preso aqui é um sinal que nós não estamos fazendo as coisas de acordo com Deus. As pessoas começam a encontrar evidências que para eles é uma certeza, é uma convicção. Por isso que não pode entrar em porfia, em discussões, em rivalidade intelectual, em competição de argumento. Não pode entrar. A igreja não entra, queridos. A igreja vai se edificando, ela vai se fortalecendo, seja por carta, seja por oração, seja por... Ela vai se fortalecendo e ela vai dizendo, e esses aí que vão pregando, não tem problema, nós os amamos também, vão pregando, vai fazendo espírito, mas vamos construir para nós aqui, para que a gente tenha convicção desse amor que vai lançar fora todo o medo e a gente vai ter certeza que se morrer é muito melhor, porque seja na vida ou seja na morte, a gente quer engrandecer o nome de Cristo a partir do Evangelho. Então ele disse, isso que é certeza, evidência de perdição para nós, é salvação, é poder de Deus. A Bíblia diz lá, aos Coríntios, Paulo fala que a palavra de Deus, ela é loucura para aqueles que perecem. É loucura, não tem sentido. Não tem sentido. Agora, para aqueles que creem, para aqueles que são salvos, é poder de Deus. Então, ele traz um alerta que eu acho que serve para o nosso coração nessa noite aqui. Para a gente entender, amadurecendo, às vezes a gente está perdendo tempo, queridos. Nós estamos perdendo tempo com discussões teológicas, com discussões argumentativas que não têm fim, porque não existe ali um coração disposto a escutar nada. Porque existe uma convicção bem firmada e amém. A gente não está aqui para discutir as convicções de cada um, nós estamos aqui para pregar o evangelho, continuar pregando o evangelho. Continuar e orando a Deus, que se nós estivermos equivocados, que venha sobre nós uma palavra que nos confronte, que nos arranque desse ambiente. Então, eu queria finalizar assim, queridos, nessa noite, esse estudo, dizendo que a igreja, ela recebe uma graça de Deus, é uma graça, não só para crer, mas também para padecer, para sofrer aflição, para sofrer perseguição, para sofrer um ambiente calunioso, um ambiente de mentira. Ela está preparada, ela recebe uma graça para isso. Por isso que a graça, ela se aperfeiçoa, o poder de Deus na graça, que a graça basta, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É nesses ambientes assim de dificuldade e aflição, e aí ele finaliza dizendo, olha, vocês mesmos vão ter que combater as mesmas coisas, vocês já estão tendo esses mesmos combates aí com vocês, e vocês estão vendo que eu continuo também passando por essas aflições aí. Então, a igreja, queridos, do Senhor Jesus, é uma igreja que ela não perde a alegria, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo passando por coisas que a gente não consegue entender nem explicar. Mas, de qualquer forma, a igreja não para, a igreja não pode se distrair, a igreja não pode parar, ela precisa avançar, ela precisa continuar.
porque tem muita gente preparada por Deus aí para nos ouvir. Tem gente que está assim, esperando a gente. Tu és uma voz que tem gente que está esperando. Tem gente que está esperando, que está com dúvidas, que está que nem Cornélio. Na Cesareia, que era um homem, um centurião romano, que estava esperando, que estava ali querendo uma resposta. E Pedro, mesmo no meio dos conflitos dele, mesmo no meio das incertezas dele, dos questionamentos dele, ele era a voz de Deus para aquele homem gentil, mas temente a Deus. Ele era a voz. Tu é a voz para muita gente. Tem muita gente esperando. Busca Deus. Busca comunhão com seus irmãos. Busca comunhão com o Espírito, para tu poder ouvir essa voz de Deus. E perceber plenamente, discernir o que tu tem que falar e onde é que tu tem que ir. Para irmãos que vão receber da tua vida. Que na verdade não é a tua vida, tu vai ser só um representante, porque vai receber da vida da igreja. Quando eu chego aqui, quando eu nesse testemunho que eu tenho aqui dessa viagem que eu estou fazendo, quando eu cheguei na casa de alguns irmãos, e quando eu vi aqueles irmãos ali, ouvindo e entendendo o que eu estava falando, eu me juntava com todos vocês e mais outros irmãos aí que não estão aqui e que também compreendem essas coisas que a gente vai falando, que a gente vai recebendo, que a gente vai discutindo, que a gente vai querendo que se testifique, né, no nosso espírito. Porque tem gente querendo ouvir a gente, tem gente querendo ouvir a igreja através da tua vida. Então, que a gente não fuja dessas aflições, que a gente entenda que essas aflições, ela é igual a preparação, formação, aperfeiçoamento da igreja. Amém, queridos? Graças a Deus, eu queria orar. Acho que, não sei se picoteou muito aí, ou se deu para a gente entender alguma coisa, mas acho que a gente venceu aí o nosso desafio aí, a nossa aflição de hoje. Foi uma aflição, fiquei aflito aqui, confesso a vocês. Que bom que deu certo, Vicky. Fiquei aflito que não fosse dar certo, mas deu certo. Se não desse certo mesmo, já tinha dado certo, porque tudo vai contribuindo, né? Toda aflição vai contribuindo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por nós poder conversar sobre essas coisas, receber do testemunho aqui desses irmãos também, Senhor, que estavam começando uma caminhada com a proclamação do Teu Evangelho, e eles são realmente uma referência para nós, Pai. Obrigado pela vida de Paulo, Timóteo, Epafrodito, seus amigos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses irmãos que vieram também depois deles, esses que nós nem conhecemos, mas que vêm carregando as tuas promessas, Pai, de geração em geração. E nós te pedimos, Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração, nos ajuda também a ser os portadores dessas promessas eternas, Pai. Não nos deixa ficar enganados, equivocados, confundidos, iludidos. Não deixa esse espírito de porfia, de discussão que não tem fim entrar no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, ilumina os nossos olhos, Pai. Não nos deixe ficar confundidos, Senhor, e muito menos ser envergonhados, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. Obrigado por esse tempo que nós temos tido aqui, humildemente, na Tua presença, Senhor, com um grande desejo, Pai, de Te conhecer melhor. Esse é o nosso clamor, Pai, nessa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, uma boa noite a todos. Que bom ter estado. Muito obrigado, né, pela companhia, para a gente estar aqui envolvido na palavra de Deus aqui. E a gente fica aí sempre com liberdade, né? Daqui a pouco não entendeu alguma coisa, a gente pode conversar aí no outro momento, particularmente também, para a gente aprender juntos, né? Eu quero reafirmar, né, que eu não sou o dono da verdade, vocês sabem disso. Eu sou um pastor, eu tenho uma autoridade sobre a minha vida de Deus, sou uma referência para alguns de vocês, no coração de vocês, pela fé, mas
o que eu falo é a sinceridade do meu coração, daquilo que eu vou recebendo, daquilo que eu vou entendendo em Deus. E quero muito estar discutindo essas coisas com vocês, estar ouvindo também as percepções contrárias de vocês, né, que às vezes são diferentes, um pouco aprendendo juntos aí o Espírito Santo, na comunhão verdadeira, no desejo, nos auxiliando, nos guiando em toda a verdade. Tá bom, queridos? Deus abençoe, uma noite renovadora. Ore por esse nosso retorno também, para que a gente possa ir na graça também. E o final de semana a gente vai estar junto aí mais uma vez aí, para a honra e glória daquele que nos chamou do império das trevas para uma maravilhosa luz, do império do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus abençoe.